Esse vídeo é uma parte 2 de um que já tem no canal. Se tu não assistiu, vou colocar no card acima e no link na descrição. E pra você que já assistiu e não lembra, eu vou relembrar pra você. De repente o teto cai e uma névoa roxa se espalha. O amigo do Prota é morto e o assassino era o patrão dele. E aí, lembrou? Então só bora! A história continua com Jeong-min falando para o Prota que ele tinha avisado que o visitaria. O Prota pergunta se ele que tinha feito aquilo tudo, espalhando a névoa venenosa e atacando a Guilda Meteora. Jeong-min confirma que sim, deixando o Prota em choque. No entanto, o Prota tenta se acalmar e compreender a situação, e pergunta o motivo pelo qual ele tinha feito aquilo. Jeong-min explica que foi um pedido de um cliente, e também porque muitas pessoas não gostavam da Guilda Meteoro, pois eles subestimavam demais as outras guildas. Os assassinos das dungeons são conhecidos como aqueles que abusam das dungeons fechadas para assassinar pessoas. O ataque surpresa à Guilda Meteora foi feito por um desses assassinos em um ponto cego. O Prota então questiona se seria capaz de derrotá-lo, mas considera isso impossível já que Jeong-min é um mago de rank A, fazendo parte dos 2% mais talentosos do país, enquanto o Prota é apenas um rank D mediano em habilidades. Ele decide que precisa manter a boca fechada, já que não é o alvo e não tem garantia de conseguir fugir, uma vez que o sistema Exir já não está funcionando. Apesar de ser injusto, o Prota sabe que não há outra opção. Ele gostaria de se vingar daqueles que lutaram com ele na linha de defesa, especialmente Myung-Woo, mas na realidade ele não pode fazer nada. Então, o Prota diz para o Omin que ia fingir que nada aconteceu, mas é atacado logo em seguida, porém consegue desviar. Ele percebe que se tivesse reagido um pouco mais devagar, teria sido morto com toda certeza. Jeong-min então revela que o alvo dele na dungeon não era apenas a Guilda Meteoro. Jeong-min continua perseguindo o Prota, mas ele consegue desviar dos ataques. O Prota fica confuso se perguntando por que ele está sendo perseguido, já que ele é apenas um rank D. Então, ele começa a se lembrar de um homem que o insultou, chamando de bastardo inútil e questionando como um garoto que nem ele foi concebido. Então, o Prota pergunta a Jeong-min se o homem que fez o pedido para matá-lo era seu pai. Jeong-min fica em silêncio por um momento e então começa a rir e elogia a sagacidade do Prota. O Prota lembra da sua mãe e pergunta a Jeong-min se seu pai também havia feito um pedido como aquele 5 anos antes. Jeong-min responde que não imaginava que o Prota chegaria àquela conclusão, e o elogia novamente, dizendo que ele é incrível. Assim, ele caminha em direção ao Prota e diz que não entende. O pai do Prota teve sua esposa assassinada e depois deseja a morte do seu filho. Ele ataca o Prota imediatamente, dizendo que se isso não era interessante. O Prota fica em silêncio por um momento, e murmura algumas palavras, fazendo com que o olho de Odin saia do seu inventário. Jeong-min pergunta se o Prota tinha dito algo, e uma onda extremamente poderosa de mana começa a emanar dele, surpreendendo Jeong-min. Ele percebe que algo estava estranho, e decide ir com tudo rapidamente, atacando o Prota. No entanto, quando o ataque de Jeong-min está prestes a acertar o Prota, o ataque simplesmente desaparece, deixando Jeong-min em estado de choque. Em seguida, várias janelas de notificação informam que o olho de Odin foi equipado pelo Prota e vinculado a ele, revelando também a presença de uma carta branca reutilizável. Jeong-min diz que aquilo era impossível, questionando como a magia dele se dissipou. Outra janela de notificação aparece, indicando que o efeito de olho de Odin foi ativado e uma carta branca poderia ser usada. O Prota então declara que vai matar Jeong-min da maneira mais dolorosa possível, e então copia a habilidade de Jeong-min, deixando-o chocado, ao se perguntar como o Prota foi capaz de usar a magia que levou anos para aprender. Jeong-min pergunta como o Prota conseguiu fazer aquilo, e se acha que podia vencer apenas com aquela habilidade. O Prota disse que não sabia, mas que em breve descobrirá. O Prota parte para o ataque contra Jeong-min, porém ele consegue desviar, e prepara sua magia, lançando-a contra o Prota. Contudo, o Prota utiliza sua habilidade chamada Derivação Universal, alterando a trajetória do ataque para a direção de Jeong-min, que tenta se proteger, mas o Prota utiliza novamente sua habilidade, destruindo o escudo e acertando em cheio. O Prota então se aproxima de Jeong-min e o mata.
ele se pergunta se finalmente tudo havia acabado, e cai no chão, lamentando que mesmo que tenha obtido um item mítico, ainda ia morrer em vão. E ele comenta que não foi à toa que a sua sorte finalmente havia aparecido. Em seguida, uma janela de notificação surge, informando que um novo sistema foi baixado. E assim que ele for iniciado, o Prota iria voltar no tempo que ele mais deseja. E o Prota se pergunta se ele realmente ia ser salvo, e percebe que tinha recebido uma segunda chance. Então, ele aceita, e que pensa que se essa era a única decisão que ele podia tomar no momento, então ele não tinha escolha. E o sistema Nornir foi iniciado. Repentinamente, 3 deusas aparecem, e cada uma delas falam palavras incompreensíveis, sendo que uma delas estende a mão em direção ao Prota, que a segura. Várias janelas de notificação surgem, indicando que agora o protagonista é inimigo de todos os seres Aesiris, e ganha vários títulos e habilidades passivas, enquanto os deuses que se opõem aos Aesir o observam. Neste momento, o Prota acorda e se levanta, se questionando sobre o que estava acontecendo. E olhar para sua mão, recebe uma mensagem informando que a regressão temporal para o momento desejado foi bem sucedida. Ao mesmo tempo, a vida do Prota é revista diante dos seus olhos, e ele se pergunta se aquilo era um sonho. Porém, ao avistar sua mãe, ele corre até ela, percebendo que aquilo não era um sonho. A cena mostra o Prota emocionado enquanto come um pouco de arroz. Sua mãe nota que algo está preocupando-o ultimamente, já que ele costumava ser tão quieto e anda chorando ultimamente. Ela pergunta se há algo de errado, e o Prota responde que não era nada, apenas teve um pesadelo. Então, ele tem uma lembrança de sua mãe falecida na vida passada, e fala que precisava contar algo a ela. E sua mãe responde que sentiu que ele precisava falar algo. Ela pensa que talvez ele esteja com medo de se candidatar à Academia Milais, e não fica surpresa, pois sabe que ser um Raider é um trabalho perigoso e altamente competitivo. Ela pensa que se ele não quiser, ela o apoiará em candidatar-se em uma escola normal, pois não faz sentido ir para uma escola se ele não estiver interessado. O Prota então revela que estava pensando em mudar de classe, de guerreiro para mago, e sua mãe fica em dúvida, pois ele sempre falava que seria um guerreiro desde o primeiro dia. Ela o questiona se ele não estava tomando uma decisão impulsivamente, influenciado pelo momento. O Prota responde que não, pois era algo que ele já estava considerando há um tempo. Sua mãe tranquiliza-o, dizendo que está tudo bem, e que ele é livre para fazer o que quiser. Ela deseja que ele siga os seus próprios desejos em vez de se render ao dinheiro, e que seja mago ou guerreiro, ela sempre o apoiará. Ming Seong-ho. O Prota percebe que se ele quiser se vingar do seu pai, um Raider de rank A, precisa ficar muito mais forte. Mais tarde, ele completa uma missão do sistema e é recompensado com um cartão em branco. Ele menciona que ainda não sabe o que é exatamente esse sistema Nornir, mas que vale a pena aproveitar o máximo por enquanto. O Prota possui conhecimento do futuro, sabe sobre locais escondidos e ruínas que apenas ele conhece no momento, e também tem uma memória excepcional que serve como mapa nas dungeons. No entanto, o problema são as suas habilidades, já que, com exceção das habilidades Cadeia Relâmpago e Derivação Universal, todas as outras são de guerreiros. Ele não fica surpreso, já que inicialmente planejava ser um guerreiro, mas se pergunta se não há mais nada que ele possa fazer. Ao verificar seus status, ele percebe que seu nível voltou ao que era antes, e seus atributos foram redefinidos, exceto pelas habilidades passivas que permaneceram as mesmas. Uma janela de notificação aparece, explicando que isso aconteceu por causa da habilidade, aquele que é observado pelos deuses, que mantém as habilidades passivas após a regressão, e aumenta todos os atributos em 1 ponto, cada vez que o Prota sobe de nível. O Prota menciona que deveria verificar suas outras habilidades. Primeiro, ele possui a habilidade passiva Olho de Deus Absoluto, que permite ver através das ilusões e mostrar a realidade absoluta. Além disso, ele tem outra habilidade, ativa, Cadeia Relâmpagos, que ataca o inimigo com correntes de relâmpagos e tem uma pequena chance de paralisá-lo. Embora o Prota não saiba o que exatamente o Olho de Deus Absoluto faz, ele tem certeza que Cadeia Relâmpago é uma habilidade poderosa. Em seguida, ele verifica seus atributos e percebe que força não é tão necessária para os magos, mas, pelo menos ele precisa de um pouco de destreza para se esquivar.
ele decide usar os seus pontos de status, e menciona que a resistência é a coisa mais importante para ele, pois ela não aumenta o poder de ataque como a força ou magia, mas reduz a fadigas em ações repetitivas. Ele decide aumentar sua resistência primeiro, pois percebe que isso resultará em uma mudança notável à medida que ele sobe de nível. O prota já havia cuidado da sua primeira prioridade, e agora estava considerando qual habilidade escolher com o cartão branco que recebeu. Ele pensa que talvez precisasse de uma magia de cura, e observa que, em 2020, as classes de magos são desprezadas em comparação com as classes de guerreiros. Mas os magos que possuem habilidades de cura são a exceção, e são tratados como nobreza onde quer que estejam. Isso se deve ao fato que, mesmo sem se tornarem magos de cura, eles podem trabalhar na área medicinal, e são muito bem recebidos. O prota percebe que se começar com habilidade de cura, não seria desprezado. No entanto, o problema era encontrar alguém que possuísse habilidade de cura. Além disso, ele precisa aprender a usar os cartões brancos de forma eficiente, pois não sabe quantos cartões brancos o sistema irá fornecer. E com Jong Eun-min, foi uma situação que não poderia ter sido evitada. Nesse momento, o prota recebe a notificação em seu celular, e ao pegá-lo, percebe que é Kim Eun-jong, uma amiga de infância. Eles costumavam morar perto um do outro e eram melhores amigos, sempre sonhando em frequentar a Academia Milais juntos. No entanto, algo aconteceu no passado, que os separou. O prota fica pasmo, mas pensa que agora que voltou no tempo, pode mudar a história dessa vez. Ao olhar as conversas no celular, o prota percebe que Kim Eun-jong continua sendo a mesma pessoa que ele lembrava. Então, ele vê as mensagens sobre a Santa, conhecida por possuir a magia de sacrifício, que está indo para a sua cidade. O prota então decide que não pode deixar uma pessoa tão importante como ela escapar. A cena muda para o motorista de Oh-sung, que está explicando que ela tem uma palestra motivacional para dar no palco da cidade, seguida por uma dungeon de rank B para enfrentar, e depois uma inspeção na América. O motorista demonstra preocupação com a saúde de Oh-sung, mencionando que ela tem mantido uma rotina extremamente rigorosa nos últimos meses, e que a magia do sacrifício está consumindo sua vitalidade. E Oh-sung responde que apenas estava um pouco cansada, mas o motorista continua expressando sua preocupação com sua condição. No parque da cidade, Kim Eun-jong pede ao prota que se apresse, pois há muitas pessoas na frente dele, e ele responde dizendo que sabe e pede para ela parar de puxá-lo. Em seguida, ele fala para ser sincera sobre o motivo pelo qual o chamou, afirmando que ela apenas tinha medo de se perder. Ela pergunta do que ele estava falando e fala que ela não se perdia, e o prota continua, se perguntando como uma garota tão incrível em estudos e esportes como ela, sempre causa uma comoção tão grande por ter dificuldade em encontrar o caminho certo. E Kim Eun-jong menciona a Santa como a razão por trás disso, e afirma que não era fácil encontrar Yo-seung. O prota pensa que ela não está errada, considerando que se ele pudesse copiar o poder sacrifício de Yo-seung, isso seria de grande ajuda no futuro, e talvez ele obtivesse a maior conexão em toda Coreia do Sul. E olhar ao redor, imagine que somente Yo-seung para criar um evento beneficente para o povo. Yo-seung, conhecida como a Santa e mestre da guilda Yeonhwa, era uma curandeira consagrada famosa não apenas em seu país, mas em todo o mundo. Ela era conhecida por trabalhar incansavelmente como uma Raider para proteger os cidadãos antes de qualquer outra pessoa. No entanto, 2 meses à frente, Yo-seung enfrentaria uma situação crítica durante uma raid na dungeon de Itaewon. Surpreendentemente, a causa dessa condição era a sua própria magia de cura, sacrifício. Yo-seung começa a falar sobre como o mundo estava enfrentando um período de desastre sem precedentes, com inúmeras vidas perdidas devido ao surgimento de monstros. Apesar de haver uma melhora na situação com o surgimento dos despertados e Raiders nos últimos anos, apenas 20% dos despertados se voluntariam como Raiders. Ela destaca que a coragem de todos os despertados pode mudar o mundo e os encoraja a se tornarem Raiders, para fazer o mundo de um lugar melhor. O prota concorda com ela, reconhecendo que a maioria dos despertados não deseja se tornar Raiders, o que dificulta a luta contra os monstros na linha de frente. Yo-jong diz que a Santa é definitivamente a mais qualificada para ser sua heroína. O prota responde dizendo que acredita
que a Santa não gostaria de ser qualificada assim, e Yojong pede para ele ficar quieto. O Prota então menciona que tem alguns assuntos para resolver e precisa sair mais cedo. Yojong pergunta se ele ia deixar ela ali, e o Prota brinca dizendo que se ela não tinha dito antes que não se perdia. Ele fala que havia ligado para a mãe dela ir buscá-la, e Yojong pede para que eles voltem juntos. No entanto, o Prota só fala que mudou de classe, e que se ela poderia ensinar algumas coisas a ele mais tarde, começando pelos fundamentos, e vira as costas e vai embora, deixando Yojong confusa. Em outro local, o Prota avista um carro e acredita que os indivíduos que procura estão dentro dele. Quando se aproxima, o motorista questiona se ele veio dar um presente a Yoseung, mas o Prota esclarece que está ali para encontrá-la. O motorista acha que o Prota é mais um fã obcecado pelos Riders, mas o Prota explica que sabe que a Santa tem uma doença incurável e que tem um jeito de curá-la. O motorista fica furioso e agarra o Prota, questionando de onde ele ouviu que a Santa estava doente. O Prota responde que não seria bom se ele ficasse gritando como um retardado, pois poderia chamar a atenção das pessoas. Yoseung pede para o motorista esperar e pergunta ao Prota se ele assumiria a responsabilidade pelo que disse. E ele responde que sim, calmamente. Yoseung nota que ele parecia confiante e se pergunta se ele tinha algo para apoiar essa confiança. Ela pergunta ao motorista quanto tempo resta até o próximo evento agendado, e ele responde que faltava 2 horas. Em seguida, ela convida o Prota para entrar no carro e ir a um local mais tranquilo, longe da multidão. Mudando de cena, a Santa pergunta diretamente como o Prota descobriu sobre a sua doença. Ele responde que não pode contar, pois mesmo que ela queira ouvir, ela não acreditaria, e se ele contasse, não poderia mais curá-la. A Santa comenta que ele é corajoso, e faz outra pergunta sobre como ele planejava curá-la. O Prota responde que, sendo honesto com ela, ele pretende copiar a sua habilidade, sacrifício, deixando Yoseung confusa. O motorista fica furioso e questiona se o Prota tem noção de que tipo de habilidade é o sacrifício. Ele explica que é uma habilidade única da Santa, que nem mesmo eles conseguem copiar, e pergunta como o Prota planejava fazer aquilo. Ele menciona que as habilidades únicas são de nível acima das habilidades no topo, como as de Rank S, e só podem ser obtidas por sucessão hereditária ou por único indivíduo. Enquanto as habilidades normais podem ser memorizadas através de fórmulas, não existe uma fórmula para habilidades únicas, e essas habilidades são monopolizadas por uma única pessoa ou uma família. Claro, de acordo com o senso comum da sociedade. O Prota pede para eles se acalmarem, afirmando que se ele não fosse capaz de fazer aquilo, nem teria ido até eles em primeiro lugar. A Santa sugere que eles decidam o que fazer depois de ouvirem o Prota, e pergunta se ele planeja curá-lo usando a própria habilidade dela. O Prota confirma, e lembra que para curar feridas causadas pela banalidade de uma habilidade, é necessário uma habilidade do mesmo rank ou superior. Ele explica que a causa da doença de Yoseung é uma habilidade única, e como usar o sacrifício em si mesmo não a curaria, esse era o melhor método. Ele menciona que o princípio inerente da habilidade da Santa era como o próprio nome sugere, sacrifício, e por causa disso, Yoseung tinha a restrição de não poder se curar, pois isso seria uma falha no conceito de sacrificar-se para curar o outro. Então o Prota pergunta se ela está disposta a continuar, e ela simplesmente usa sua habilidade e diz para ele tentar. O Prota percebe que ela estava dando uma chance, e pega sua carta branca usando-a. Uma janela de notificação aparece informando que a habilidade Sacrifício foi registrada na carta branca. Em seguida, o Prota diz que se ela ainda não confia nele, ele conquistará a confiança deles primeiro, e usa a habilidade Sacrifício na frente deles, deixando-os surpreso. Então, ele cancela a habilidade e diz que era hora de negociar. E aí, gostaram do resumo? Se sim, deixa aquele like maroto e se inscreva no canal para não perder nenhum recap. E se não gostaram, deixa o like mesmo assim, vai que melhora, né? Bom, então é isso, galera. Beleza, falou e fui!